Oi, gente! Apresento a vocês o conteúdo da aula 6, Processos de Formação de Palavras. Hoje nós vamos relembrar, nesse início, nessa parte introdutória da aula, eu vou recorrer àquilo que a gente já estudou na aula de variação linguística, aquela primeira aula do ano que a gente teve. Nós dividimos a gramática em 4 níveis, vocês se lembram? A gente fez nível fonológico, fonético-fonológico, né, que é aquele que se ocupa da análise do fone ou do fonema como mínima unidade distintiva na língua, o nível morfológico, que tem como objeto de estudo a palavra, o nível sintático, e aí a gente recorre ao próprio significado, né, do termo sintaxe, que quer dizer organização. Então, fazer uma análise sintática é fazer a análise da organização das palavras num enunciado, numa frase, num período, ou então em uma expressão que tem alguma função sintática em uma oração. E aí a gente estuda no nível sintático o papel dos sintagmas e como essa estruturação é feita para formarmos os enunciados com os quais a gente vai se comunicar. Além do nível sintático, nós temos também o nível semântico. E aí o objeto de estudo vai ser o significado, né, das formas linguísticas. Nós também já tivemos uma aula sobre relações semânticas, em que a gente discutiu polissemia, ambiguidade, homonímia, hiperonímia, antonímia, aquilo tudo lá era referente a esse critério, a esse nível de análise das estruturas linguísticas, que é o nível semântico. Hoje nós vamos nos apropriar desse nível aqui, o nível morfológico, que é o nível que tem a palavra como unidade, como objeto, né, de análise. E dentro dessa noção, se a gente recuperar a etimologia do termo, morfologia, morfo significa a forma, né, aquilo que remete à estrutura, a forma da palavra da língua, né, e logia fazendo referência aí ao estudo. Então nós teríamos como objeto de estudo desse nível da gramática, do nível morfológico, os vocábulos da nossa língua, todas as palavras que existem na nossa língua, o que vão compor o léxico dessa minha língua, né? Então, a gente tem um exemplo, assim, a morfologia poderia também ser tratada como um nível lexical ou um nível vocabular. Às vezes as provas do Enem aparecem com essa noção bem trabalhada, nível morfológico, nível vocabular ou nível lexical são sinônimos nesse sentido. Se eu tenho uma variação, por exemplo, de caráter geográfico da língua, e essa variação está na escolha de uma palavra para denotar um objeto no mundo biosocial, essa variação remete a esse nível vocabular, lexical, morfológico. Então, nesse sentido, nós temos algumas características para esse nível morfológico. É o nível que vai estudar a estrutura da palavra. E uma palavra é estruturada em língua portuguesa com mínimas unidades significativas, as quais a gente vai chamar morfemas. Os morfemas são os mínimos pedaços dessa palavra, vamos dizer assim, num discurso mais informal, que esses pedaços têm determinados sentidos dentro daquela palavra. Um pedaço, por exemplo, tem um valor semântico. Outro pedaço já é responsável por atribuir nomes às coisas ou por sua capacidade designativa, denotativa, informativa, por exemplo. O outro pedaço já determina qual é a categoria, qual é a classe de palavras a que pertence aquele vocábulo, aquela palavra formada. Enfim, essas mínimas unidades significativas das palavras vão ser objeto de estudo da morfologia, que vai ter como objetivo a estrutura dos vocábulos, a análise dessa estrutura. A análise também dos processos com os quais essa palavra nova na língua ou uma palavra derivada de outra vai ser formada. Então nós temos morfologia responsável pelos processos, pela análise
dos processos de estruturação e de formação das palavras. Mas não só isso. Toda palavra na língua portuguesa, para critérios inclusive de economia, elas são classificadas. Nós temos 10 categorias gramaticais. Elas são classificadas em 10 classes de palavras que também são objeto de estudo da morfologia. Então, nesse sentido, a classificação das palavras vai ser determinada por essas 10 categorias, por conta de essas palavras da língua ou do vocabulário dessa língua se assemelharem por conta de propriedades, sejam elas de ordem morfológica, sintática ou semântica, semelhantes, que permite esse grupo ser formado. Então, nós temos 3 objetivos no estudo de morfologia. Nós vamos estudar os processos de estruturação, de formação das palavras e, mais do que isso, o que leva essas palavras a receberem uma categoria, a serem alocadas em uma classe específica. Nesse sentido, o léxico de uma língua vai ser o grande objetivo do estudo de morfologia. A morfologia está estudando o léxico da nossa língua. De que maneira que a gente estuda léxico, né? O léxico é o vocabulário. Uma língua se estabelece por conta desse vocabulário. Imaginem, por exemplo, se eu soubesse todas as regras da língua portuguesa: sujeito, verbos, objetos, complementos, adjuntos, né, no caso. Como que eu posso fazer a estrutura dessa oração, mesmo sabendo todas essas regras, se eu não tiver palavras? Então, toda língua, para facultar essa possibilidade de comunicação entre os seres que a dominam, né, que a apreendem do seu meio, ela precisa ser um conjunto tanto de regras quanto um conjunto de vocábulos, de signos, que vão ser comuns, que vão ser códigos que todo mundo vai saber para conseguir se fazer entender naquele grupo. Então, esse léxico é importantíssimo que a gente entenda a função dele na língua, né? O léxico, ele tem papel muito importante, e como nós já estudamos funções da linguagem e a gente viu a função representativa da linguagem, né? Aí, se a gente recuperar até os estudos da filosofia, a gente vê em Aristóteles essa possibilidade de que a língua tem de proporcionar a capacidade de comunicação entre os indivíduos e a socialização entre eles, né? Ela é necessária para que se pontue, se denote, se nomeie os seres que existem no mundo, os meus sentimentos, por exemplo, as ações que eu realizo. Então, os fenômenos naturais, as adjetivações, as características que eu quero atribuir a um ser, tudo isso é transmitido por meio do léxico da língua, do vocabulário. Então, ela tem uma função muito grande de representar nesse sentido. Eu tenho um inventário na língua portuguesa super aberto de palavras. Existe uma quantidade de palavras infinita nessa língua em potencial. Eventualmente, eu posso originar uma palavra que até então não exista na minha língua. Porque para eu produzir palavras, eu conto também com matrizes de estruturação, né? Nós temos um conjunto de prefixos que são previsíveis na língua portuguesa, um conjunto de sufixos, uns que são mais produtivos para gerarem, por exemplo, substantivos, outros que são menos produtivos. Então, essa noção da língua que eu preciso ter é muito importante para que no vestibular eu consiga interpretar as questões, que podem envolver palavras que até então não existam, não sejam dicionarizadas, não sejam oficializadas na nossa língua portuguesa, mas que por meio de inferências que eu produza na hora, que eu consiga fazer na hora, por conta dessa matriz já está na minha cognição, no meu pensamento, eu já consigo interpretar o enunciado. Então é muito importante que vocês entendam que o léxico da língua portuguesa não pode ser entendido como algo fechado, como um conjunto limitado ou finito de palavras possíveis na língua portuguesa, porque isso não vai ser verdade.
A língua portuguesa tem uma série de classes, por exemplo, as quais nós vamos chamar classes abertas, porque é impossível precisar a quantidade de elementos que a compõem. Exemplo, eu tenho substantivo, é impossível dizer quantos são substantivos em língua portuguesa. Adjetivos também, verbos da mesma maneira. Numeral também vai acontecer. Então a gente vai ter um conjunto de palavras para formarmos esse vocabulário, ou esse léxico da língua, que tem uma finalidade classificatória num sentido de denotação, de designação. Eles classificam as coisas que nos cercam. Eles dizem, por exemplo, eles atribuem nomes e aquilo passa a ser do nosso objeto para a comunicação. Eu preciso lançar mão desses nomes que as palavras por convenção recebam, arbitrariamente que seja, mas eu preciso deles para eu realizar a comunicação com os membros da minha comunidade linguística, né? Então esse léxico tem um papel de classificação para promover essa comunicação, que seria função representativa, referencial, denotativa ou informativa da linguagem, que a gente já vem estudando há um tempo nas aulas anteriores, né? Então eu vou definir esse léxico como um depósito de elementos de designação. É muito importante dizer que esse inventário ele está sempre em construção, ou seja, ele não é um depósito fechado. Ele sempre está passível de receber novas estruturas a depender das finalidades comunicativas desse falante. Por exemplo, o universo da tecnologia levou a gente, brasileiro, por exemplo, falantes de língua portuguesa, a termos de novo novas palavras inseridas em nosso vocabulário por conta da necessidade desse tipo de comunicação que envolva o campo semântico de tecnologia. Então a gente tem, por exemplo, verbos como deletar, printar, stalkear, que são verbos que até então não existiam e que passaram a surgir dadas essas necessidades de comunicação. Então, a gente pressupõe, né, aqui nesse depósito de elementos de designação, essa capacidade aberta do léxico, de não ser, por exemplo, um conjunto muito restrito para as palavras da língua, porque isso não vai existir, o que vai corresponder à dinamicidade da nossa língua.